Salve, salve, rapaziada! Aqui é o professor Dr. Bernardo Caprara. Esse é o curso livre de Epistemologia das Ciências Sociais e essa é a aula 2, a aula sobre o Karl Popper, um dos maiores epistemólogos do século XX. O objetivo da aula é bem direto, bem conciso, é compreender, entender a epistemologia falsificacionista, a ideia de falseabilidade, presente na epistemologia própria do Popper e as suas relações, as relações da epistemologia falsificacionista do Popper com o empirismo positivista em Comte e com o empirismo neopositivista no Círculo de Viena. Vem comigo! Muito bem, gente. Antes de começar, sempre é bom lembrar que esse curso parte de um problema, que tem uma dimensão de ontologia social, que é relacionada ao estudo filosófico das propriedades do ser social, uma dimensão de ontologia social, e também uma dimensão de epistemologia, uma dimensão epistemológica, que diz respeito à relação entre o ser e o conhecimento. Então, eu vou explicar melhor o que eu acabei de dizer. O problema que orienta o curso livre de epistemologia das ciências sociais parte dessas duas questões bem atuais, relacionadas ontológica e epistemologicamente. A primeira delas, é possível conhecer a realidade social cientificamente, buscar o conhecimento mais próximo da verdade do que acontece na vida em sociedade, ou não é possível ter uma ciência da sociedade? Essa dimensão é uma dimensão ontológica, de ontologia social, porque questiona filosoficamente o que a gente pode fazer enquanto indivíduos humanos, enquanto seres humanos em busca de conhecimento. Uma segunda dimensão, a dimensão epistemológica, nos coloca a seguinte questão que orienta também o nosso curso. Como é possível fazer uma ciência da vida humana em sociedade? Como é possível buscar essa verdade sobre as nossas relações sociais? Como se dá a relação entre o sujeito humano que pesquisa e a realidade da sociedade que ele investiga, que ele escrutina? Essa é uma dimensão epistemológica porque questiona como se dá a produção do conhecimento sobre a vida social, como o sujeito humano estabelece um processo de cognição, processo cognitivo de entendimento da realidade social. Beleza? Na primeira aula do curso, a gente viu que o positivismo do Comte e o Círculo de Viena defendem que sim, é possível conhecer cientificamente a realidade social, usando basicamente o empirismo como fundamento, a experiência sensível sobre o mundo como fundamento. Hoje a gente vai estudar um autor muito importante, considerado um dos maiores epistemólogos do século XX, que é o filósofo Karl Popper, um dos maiores teóricos, filósofos da ciência do século XX. O Popper nasceu em Viena, na Áustria, no início do século passado, em 1902. Então vejam, gente, ele, assim como o Comte, viveu um momento de muita instabilidade social, muito conflito, muitos conflitos importantes. Na adolescência do Popper, ele viveu a Primeira Grande Guerra e a Revolução Socialista na Rússia. Acompanhou a Primeira Grande Guerra e a Revolução Socialista na Rússia. Como jovem adulto, a quebra, o craque da Bolsa de 29. Na década de 30, a ascensão do nazifascismo. E logo depois, a Segunda Grande Guerra. O Popper chegou a militar no Partido Comunista da Áustria, mas ele logo abandonou o marxismo e com o tempo aderiu ao liberalismo, inclusive citando muitas vezes autores hoje considerados neoliberais em algumas das suas obras. Na aula sobre o Comte e o positivismo, a gente viu que o pensamento do Popper é muitas vezes relacionado ou associado ao Círculo de Viena, um grupo de intelectuais que expressou uma atualização do empirismo. Foi chamado, inclusive, de neopositivismo ou positivismo lógico. Só que a gente encontra, rapaziada, na obra do Popper, uma procura constante por se distanciar do positivismo e do empirismo lógico. Considerando essa relação do Popper com o empirismo lógico, a aula sobre o Popper se divide em duas partes. A primeira, nós vamos discutir as relações do Popper com a doutrina do Comte e com o Círculo de Viena, no que a gente está chamando aqui de empirismo positivista. Depois, a gente vai explicar melhor isso, depois, nós, na segunda parte, vamos discutir o que a gente está chamando de empirismo negativista, que é a demarcação epistemológica própria do Popper,
a ideia de falseabilidade, a ideia de falsificacionismo. Tudo isso a gente vai explicar em mais detalhes daqui para o final da aula. Vamos voltar um passo atrás e entender bem o positivismo e o Círculo de Viena. O Comte vivia num contexto, assim como o Popper, de desordem e muita instabilidade política na Europa. Ao mesmo tempo, já naquele período, na vivência do Comte, a humanidade já acreditava que poderia conhecer a si mesmo, que não seria apenas Deus ou a natureza que explicaria quem somos e o que fazemos. A lei dos três estágios do Comte corresponde a esse contexto. Louva a ciência como o conhecimento que comprova a verdade sobre a natureza e as sociedades humanas, correspondendo a um período de valorização da ciência, de valorização do conhecimento sistematizado, metódico, aprofundado, feito pelos seres humanos. O Comte diz que a gente pode fazer uma ciência da sociedade, uma física social, importando os métodos das ciências já consolidadas, observando os fatos empíricos, que são fruto da experiência sensível com o mundo, e deixando de lado deuses e especulações metafísicas para descrever leis gerais dos fenômenos sociais. Essa é a tarefa do cientista da sociedade na visão do positivismo kantiano. O Comte e o empirismo positivista entendem que o cientista, o social, inclusive, deve usar o método indutivo, gente. Então, método indutivo. Um argumento indutivo, o que é? É quando a gente parte de premissas particulares em busca de leis gerais. Quer ver um exemplo? Um cachorro pode morrer. A gente observa, né, que um cachorro pode morrer. A gente observa que um pássaro pode morrer. A gente observa que um peixe pode morrer. A gente observa que um cavalo pode morrer. Cachorro, pássaro, peixe e cavalo são animais. Portanto, animais podem morrer. Essa é considerada uma indução completa, parte de premissas particulares, observáveis, em busca de leis gerais. Tranquilo? O empirismo positivista parte, então, da lógica indutivista, observando fatos empíricos particulares e formulando, descrevendo e comprovando teorias e leis gerais. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Supondo que a gente queira investigar a ocorrência de divórcios em determinado país. Para o empirismo positivista do Comte, a gente precisaria observar empiricamente os casos particulares dos divórcios, procurando as suas características e as suas regularidades, e buscando descrever, a partir da observação desses fatos, uma lei geral da ocorrência dos divórcios. Essa seria a lógica, né, a fórmula do empirismo positivista para um estudo desse naipe. Esse empirismo positivista é compartilhado pelo Círculo de Viena. Na aula passada eu falei bastante da posição liberalizada desse círculo cultural, né, do Círculo de Viena, que é uma fase mais avançada dos estudos dessa galera, coordenada pelo Carnap, né? Hoje eu quero falar também da posição inicial, que é mais dura desse grupo intelectual, sobretudo no período em que o Moritz Schlick coordenou os seus trabalhos, né? Esteve à frente dos trabalhos do Círculo de Viena, até que ele foi assassinado por um militante nazista em 1936. O professor Dr. Alberto Oliva, da filosofia da UFRJ, comenta que o positivismo do Comte e também o empirismo lógico adota os três elementos que fundamentam a concepção empirista de ciência: a indução, a observação a partir da experiência sensível e a verificação, confirmação. Então já vamos ver esses detalhes dessas características adotadas, esses três elementos adotados como fundamento da concepção empirista de ciência, tanto pelo Comte quanto pelo empirismo lógico. Eles se baseiam na ideia de que o cientista, para conhecer a verdade de um fenômeno, deve partir de proposições particulares e verificar essas proposições particulares com observações factuais.
Então, o empirismo lógico inicial, mais duro, do Schlick, é pautado pelo princípio da verificabilidade, pela ideia da verificação, e vai além do empirismo clássico, que diz que todo conhecimento autêntico emerge da experiência sensível. Ele vai além, porque vejam só, para o empirismo lógico inicial, notabilizado pelo Schlick, pelo princípio da verificabilidade, não só o conhecimento autêntico, mas toda a informação que é adquirida pelos sentidos é a única fonte de significação cognitiva válida sobre os fatos. Ou seja, apenas aquilo que a gente pode verificar através da observação pelos sentidos é que é uma fonte cognitiva válida, inclusive de informação. Então, é uma radicalização do empirismo clássico nesse sentido. Para o empirismo lógico liberalizado, marcado pelas concepções do Carnap, a ideia é que o cientista deve confirmar proposições e não verificar proposições. Confirmar e não verificar. Deixando, então, a formulação positivista, neopositivista, empirista lógica menos rígida, né? Assim, os esforços da ciência servem para acumular informações comprovadoras de enunciados. Flexibiliza a ideia de verificação a partir da ideia de confirmação, dando uma abertura um pouco maior para o círculo de Viena. Usando como exemplo o mesmo exemplo que eu usei há pouco sobre a ocorrência de divórcios em determinado país, na perspectiva do empirismo lógico, o cientista deveria observar as características dos casos de divórcios, né, casos particulares de divórcios, verificando ou confirmando, dependendo da perspectiva mais dura ou não, através da observação empírica, a validade das proposições sobre o assunto. E como que o Popper se posiciona quanto a essa discussão? Como é que o Popper se posiciona quanto a essas discussões que a gente vem travando até aqui? O Popper abandona o empirismo, a ideia de que é preciso observar os fenômenos a partir da experiência sensível? Em diversas passagens da obra do Popper estão presentes tentativas claras de afastamento do positivismo e também do empirismo lógico. O Popper mantém a ideia de que a lógica formal deve pautar a ciência e também segue apostando nos dados provenientes da experiência sensível. Só que o Popper entende que a ideia de empiria deve ser vista de outra maneira, diferente do positivismo e do círculo de Viena. É uma espécie de empirismo negativo, como a gente traz aqui, ou empirismo negativista, nas palavras do professor Alberto Oliva, que vai dar corpo ao falsificacionismo que permeia a epistemologia do Popper. A gente já vai ver melhor um pouquinho isso aí. Até aqui, então, gente, retomando, a gente viu que o empirismo do Comte e o empirismo lógico do Círculo de Viena perseguem uma noção de empiria que é positivista, que é positiva, ou seja, que pretende confirmar, verificar ou comprovar proposições teóricas particulares com a observação de fatos a partir da experiência sensível. Agora a gente vai detalhar na parte 2 da nossa aula como pensa o Popper e a própria formulação epistemológica do Popper a partir de um empirismo negativista ou da ideia de falsificacionismo. Bom, gente, nessa parte da aula a gente vai discutir como o Popper constrói o que eu estou chamando aqui de empirismo negativista. A sua perspectiva sobre falseabilidade, a ideia de que a ciência deve procurar falsear proposições hipotéticas. Antes, porém, a gente precisa falar um pouco sobre contra quem o Popper estava articulando a sua formulação epistemológica, contra quais perspectivas de como se pode conhecer a realidade e se aproximar da verdade o Popper estava construindo os seus argumentos. O autor tem como foco principal rejeitar o que ele chamou de historicismo, crítica ao historicismo. O Popper diz na página 8 do livro A Miséria do Historicismo o seguinte: o historicismo é uma forma de abordar as ciências sociais que lhe atribui como principal objetivo o fazer predição histórica,
admitindo que esse objetivo será atingível pela descoberta dos ritmos ou dos padrões, das leis ou das tendências subjacentes à evolução da história. Em outras palavras, o Popper critica qualquer teoria que pretenda prever os rumos dos acontecimentos nas sociedades humanas com base em pretensas descobertas científicas sobre leis ou padrões de evolução da história humana. O Popper diz que a gente pode falar em tendências nas ciências sociais, o que é bem diferente de falar em leis da evolução humana. Tendências não são absolutas tendências não são absolutas e dependem de condições iniciais que são singulares e específicas. Diante dessa consideração, por Popper, o positivismo do Comte é a doutrina historicista por excelência, tendo em vista a tese, né, da evolução da sociedade, das leis dos três estágios, da lei dos três estágios. Né? O Popper também divide as diferentes perspectivas sobre como estudar cientificamente as sociedades humanas entre aquelas que se utilizam dos métodos da física, que ele chama de doutrinas naturalísticas, né, ou naturalismo, e aquelas que acreditam que as ciências da sociedade demandam métodos próprios, diferentes, né, das ciências da natureza, que ele vai chamar de doutrinas antinaturalísticas, doutrinas antinaturalismo. O autor elogia o esforço do Comte e do John Stuart Mill, por exemplo, em buscar uma unidade metodológica entre as diferentes ciências. Então, o Popper, lá na página 69 da Miséria do Historicismo, argumenta que, ainda que existam diferenças entre os métodos das ciências naturais e sociais, os métodos usados nos dois campos são fundamentalmente os mesmos. Popper diz, na página 70 da mesma obra, se afastando do positivismo e do empirismo lógico e demarcando o que ele acredita ser o fundamental do método científico em qualquer ciência, abre aspas para o Popper. Os métodos consistem sempre em oferecer explicações causais dedutivas e em submetê-las a testes por meio de previsões. A isso tem se dado, por vezes, o nome de método hipotético dedutivo. Método hipotético dedutivo. Como a gente pode ver, o Popper tenta se afastar do empirismo clássico e do empirismo positivista a partir da dedução do método hipotético dedutivo, e também se afasta do Círculo de Viena, quando propõe, né, que a dedução e não a indução é o caminho metodológico para todas as ciências, considerando a defesa que ele faz da unidade do método para todas as ciências. Então, esse afastamento se dá na troca da lógica da indução, a lógica formal da indução, pela lógica da dedução a partir do método hipotético dedutivo. Ao invés de procurar verificar ou confirmar proposições, enunciados ou o que o Popper vai chamar de hipóteses, a ciência deve usar da observação para testar as hipóteses e descobrir quais delas podem ser falseadas, refutadas ou rejeitadas. Como exemplo, vamos lembrar de novo do caso do estudo sobre a ocorrência de divórcios em determinado país, que eu já estou usando como exemplo desde o início da aula. Para o Popper, ao invés de descrever as características que se repetem nos casos de divórcios, através da observação empírica, verificando e confirmando a sua validade teórica, o cientista social deve testar o maior número de hipóteses teóricas sobre as causas da ocorrência de divórcios, também de maneira empírica, mas procurando falsear ou refutar as hipóteses. Essa é a principal diferença. A teoria que não for refutada, diz Popper, vai sobrevivendo como explicação da ocorrência de divórcios, usando aqui o nosso exemplo, até que algum estudo consiga refutar essa teoria e uma nova hipótese venha a ser testada na procura outra vez por ser falseada. Tá bem? Vale ressaltar que as indagações, como, por exemplo, Deus existe, não são indagações científicas na visão do Popper, porque são impossíveis de serem falseadas. Então, para o Popper, os cientistas devem estar o tempo todo preocupados com explicações, previsões e testes,
sempre buscando afastar as teorias falsas, refutar essas teorias falsas, identificar os pontos fracos da teoria, sempre através das observações empíricas. Isso porque a ciência precisa ser crítica, não pode correr atrás de respostas que os enunciados ou teorias desejam, querem encontrar. A ciência ela não deve ter uma proposição e buscar confirmar essa proposição através dos dados, porque isso pode cegar a prática científica para as próprias inconsistências da sua teoria utilizada. Portanto, para o Popper, o método hipotético dedutivo, que procura falsear as hipóteses através de testes empíricos, abre aspas para o autor, o método de todas as ciências que se apoiam na experiência. A gente pode levantar duas questões diante da postura do Popper. A primeira, como se constroem as hipóteses ou as teorias se a gente abandona o método indutivo? E a segunda, então as generalizações indutivas não servem para nada, cientificamente falando? A primeira questão, o Popper diz que é irrelevante cientificamente saber como se formam as teorias ou as hipóteses que o cientista quer testar. O que importa é como o cientista procedeu para testar a sua hipótese ou a sua teoria. Essa é a única pergunta relevante cientificamente na visão do Popper. Sobre o método indutivo, as generalizações do método indutivo, a segunda questão que a gente pode colocar, o Popper diz, com todas as letras, na citação do autor, página 71 da Miséria do Historicismo, jamais fazemos generalizações indutivas no sentido de partir de observações e delas procurar derivar teorias. Isso é o que diz o Popper a respeito das generalizações indutivas do ponto de vista científico. Não se faz. Dito isso, a gente deve lembrar que todas essas considerações epistemológicas do Popper devem ser pensadas como válidas para as ciências naturais e para as ciências sociais. Em resumo, a gente tem então as seguintes características da epistemologia das ciências sociais propostas pelo Popper. O empirismo negativista, baseado na falsificação e na refutação de proposições, a partir da observação empírica. A ciência deve se utilizar da observação, a partir da experiência sensível, e testar empiricamente hipóteses teóricas. Não se pode verificar ou confirmar teorias, mas se deve buscar a refutação dessas teorias, a sua falseabilidade, por isso a ideia de falsificacionismo. Uma teoria só é empírica, se puder ser falsificada, na visão do Popper. E todo conhecimento científico é provisório, refutável e corrigível. Muito bem, estudantes, navegantes e interessados em ciências sociais. Nessa aula a gente viu que o positivismo do Comte e seu desdobramento no Círculo de Viena defendem que é possível sim entender e explicar as relações das pessoas em sociedade a partir da ciência. Além de pregar o uso dos métodos das ciências naturais para o estudo da sociedade, Comte se associa ao empirismo porque as leis da evolução da sociedade devem ser verificadas e confirmadas a partir das evidências empíricas, que são fruto da experiência sensível e não da razão. Assim, tanto Comte quanto o Círculo de Viena propõem um empirismo positivista, no qual as generalizações indutivas são feitas, verificadas e confirmadas a partir da observação. O Popper, por sua vez, propõe uma espécie de empirismo negativista, no qual a evidência empírica, fruto da experiência, segue central para a ciência, mas as teorias ou hipóteses devem ser testadas e falseadas, refutadas, eliminadas e não confirmadas. Por isso o professor Alberto Oliva fala em empirismo negativo ou empirismo crítico. No entanto, cabe pensar, Popper não definiu a sua própria filosofia da ciência como racionalismo crítico? A gente pode pensar, então, em Popper como um empirista? Vamos ver o que diz o próprio Popper sobre o racionalismo e o empirismo
na nota de rodapé número 84 da Miséria do Historicismo, página 94. A distinção aqui traçada entre dedutivismo e indutivismo corresponde, sob alguns aspectos, à clássica distinção que se traça entre racionalismo e empirismo. Descartes foi dedutivista, concebendo todas as ciências como sistemas dedutivos. Os empiristas ingleses, a partir de Bacon, concebiam as ciências em termos de coletas de observações, a partir das quais as generalizações seriam obtidas, por meio da indução. Descartes acreditava, porém, que os princípios, as premissas dos sistemas dedutivos, deviam ser seguras e autoevidentes, claras e distintas. Esses princípios assentam-se em discernimento da razão. São sintéticos e a priori válidos, na terminologia de Kant. Opondo-me a isso, vejo os princípios como conjecturas provisórias, isto é, como hipóteses. Essas hipóteses, sustento eu, devem ser refutáveis em princípio. Diante disso, o que pensar, gente? O racionalismo crítico do Popper é um tipo de empirismo? Embora eu não tenha nenhuma pretensão de fechar o debate, eu proponho um caminho argumentativo para responder essa questão. Eu acredito que, se é verdade que Popper se desprende em vários momentos do empirismo positivista, seja do Comte ou do Círculo de Viena, também me parece verdade que ele segue preso a uma concepção empirista de ciência. Apesar do positivismo definir o empírico como possibilidade de verificação ou confirmação de uma teoria, e já a epistemologia do Popper vê o empírico como possibilidade de falsear, falsificar ou refutar uma hipótese, todos eles conferem à evidência empírica, fruto da experiência sensível, o poder de decidir, quer positiva, quer negativamente, o destino das teorias. Por isso a vinculação do Popper ainda ao empirismo, pelo poder que é dado à experiência sensível, empírica. Também é interessante lembrar que é verdade que o Popper não pode ser enquadrado, como diz o professor Alberto Oliva, na vertente empirista clássica, nem na vertente empirista lógica, considerando uma série de importantes princípios metacientíficos. Mas, por outro lado, o privilégio que o Popper dá à evidência empírica vincula, sim, me parece, a teoria da ciência do Popper ao que a gente poderia chamar de empirismo crítico ou empirismo negativo. E assim, estudantes, chegamos então ao final da segunda aula do curso livre de Epistemologia das Ciências Sociais, depois de entender melhor a epistemologia proposta pelo Karl Popper, suas relações com o empirismo positivista, né, tanto do Comte quanto do Círculo de Viena. Se você está acompanhando o curso, já deve ter notado que é muito importante ler os textos sugeridos, acompanhar os planos de aula e assistir às aulas na ordem que eu propus no plano de trabalho. Isso porque, gente, as aulas tendem a ter uma ligação uma com as outras, uma espécie de dobradiça entre uma aula e outra. Vejam as aulas na ordem que estão sendo propostas, beleza? Dessa forma, a próxima aula tratará do materialismo histórico e dialético e da teoria crítica, sobretudo em Marx e Adorno. Materialismo em Marx e a teoria crítica no Adorno. A aula vai começar com as críticas feitas pelo Popper ao pensamento do Marx, discutindo também o debate que o Popper travou com o Adorno, um dos expoentes da escola de Frankfurt e da teoria crítica, o Theodor Adorno, no Congresso de Sociologia Alemã em 61. Se tu curtiu a aula, se você que está nos acompanhando e nos dando a honra da vossa presença aqui no canal, curtiu a aula, aperta na sinetinha ali, se inscreve no canal, lê o plano de aula, lê o texto e segue aqui com a gente no curso livre de Epistemologia das Ciências Sociais. A próxima aula, aula 3, Materialismo Histórico e Dialético e Teoria Crítica. Valeu, rapaziada. Beijo no coração. Tamo junto. Até a próxima.